Oi, boa tarde. Eu sou Patrícia Ormarte, da Câmara de Conciliação e Mediação de Guarulhos, hoje no programa Café com a Câmara. Nossas convidadas de hoje é a Fran e a Débora. Boa tarde, Fran e Débora. Boa Boa tarde. tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo bom. Fran, você poderia começar contando um pouquinho do que é a Mar, de um pouquinho também da tua experiência nesses últimos anos com a conciliação, com mediação e arbitragem e o que é a Mar? Sim, claro. Eu sou mediadora desde 2007, né? Eu comecei na Justiça Comunitária aqui do TJ, DFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Fui mediadora comunitária, depois fui conciliadora e aí depois fiz um curso de mediação judicial. Então, eu já tenho aí 14 anos, 15 anos que sou mediadora. Já implementei o núcleo de mediação, conciliação no PROCON DF. Atualmente eu tenho uma câmara de mediação aqui no Distrito Federal, que se chama Dialogar Consultoria e Gestão de Conflitos. Sou atual presidente da AMAR DF, né? O que é a AMAR DF? Associação dos Mediadores Arbitralistas do Distrito Federal. A MARDF é um bebê, né, uma criancinha, desde 2018. Eu sou uma das fundadoras da MARDF. A gente vai fazendo aí desde 2018 vários projetos sociais, né? Durante agora a pandemia, 2019, a gente fez o Resolva Já, que é um projeto, uma ação social que a gente fazia mediação de conflitos em parceria com a plataforma Mediar e Resolver, que é aqui uma plataforma do Distrito Federal. A gente fazia mediação de graça, online, para as pessoas que estavam em conflito. Fizemos várias lives também, então a gente ficou bem engessada no período da pandemia. Vamos lançar um livro agora, em meados de maio, junho, né, um livro de associados. A gente atua dentro da OAB também, em parceria com a OAB aqui do DF, juntando forças, né, para divulgação perante a sociedade brasiliense, a conciliação e a mediação. Para que a sociedade tenha consciência de que ela tem o poder de resolver os próprios conflitos, né? Eu sempre falo nas minhas notas de abertura, por que deixar um terceiro resolver seus conflitos, né? Que é o juiz. O juiz, ele vai aplicar o quê? Ele vai aplicar a lei, né? A lei e dentro dos conhecimentos dele. E quando o Estado te dá o poder de decidir, de resolver seus próprios conflitos, as partes resolverem, dando autonomia, eu digo que o Estado deu autonomia à sociedade para resolver esses conflitos deles. Porque o juiz, ele não sabe das suas dores. O juiz, ele não entende desde o início como começou. Ele vai entender de lei, ele vai aplicar a lei. E nem sempre a lei é bom para ambas as partes, né? Geralmente, ou um perde e o outro ganha, ou os dois perdem. Na mediação, não, é o ganha-ganha. Eu cedo um pouco, a pessoa cede um outro pouco, e ambas as partes acabam ganhando. Sem falar na restauração dos vínculos, né? No caso da mediação familiar, restauração dos vínculos familiares, que é o papel da mediação, né? Dentro da mediação de família. Então, a gente está aí com vários projetos para 2021. Vamos para São Paulo agora, a Débora está implementando a Mar São Paulo, com grande alegria, né, que a gente informa, dá essa notícia, né, estamos indo para São Paulo, né, e a tendência é a gente ir para outros estados também. Eu sempre falo que eu queria muito que o Brasil fosse referência em pacificação social. Eu apresentei um trabalho recente sobre mediação empresarial, preservando os vínculos familiares lá na Espanha. Fui num congresso que teve lá e assim, eles estão bem avançados a mediação. Então eu quero que nós sejamos referência, né? A gente seja assim, poxa, onde que a mediação está dando certo? No Brasil. Então eu comecei aqui em Brasília, né, pequenininha, estou começando a expandir agora a mediação, realizando um grande sonho. Eu digo que a mediação é uma missão de vida para mim. Acho que eu já falei demais, né, Débora? Nada, nunca.
Débora, você pode contar um pouquinho como que está hoje a Amar São Paulo, o que que a Amar São Paulo pretende fazer? Porque aqui temos muitas câmaras no estado de São Paulo, né? Uhum. Boa tarde para quem estiver nos assistindo aí. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? O que é importante dizer para vocês é que eu tive o prazer de conhecer a Fran em Brasília, atrás de projetos que eu estava justamente com o pessoal do CIMEC, buscando aí benefícios para os mediadores, e recebi a honra e aceitei o convite de presidir a AMAR aqui em São Paulo, que é a mediação dos mediadores e arbitralistas, né? Está em fase já de término de registros e a nossa proposta principal aqui, a nossa bandeira que nós vamos levantar, é para que o mediador, para que ele possa ter um mercado de trabalho, é preciso acontecer uma estruturação um pouco antes. E essa estruturação ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer justamente com as câmaras privadas, porque é o advogado, é o contador e muitas vezes é também o psicólogo, o profissional psicólogo, que onde chegam primeiro aquelas demandas, aquelas questões, eles são, eu costumo brincar, eles são o primeiro juiz aí de ouvir uma questão, uma causa, um conflito, e eles é que vão direcionar isso ou para um advogado, e o advogado vai direcionar isso para o Poder Judiciário. E a gente sabe que o judiciário hoje não é somente mais, não detém mais o monopólio da única entidade, único representante para resolver conflitos. Esse caminho, existem alternativas, como acontece com as câmaras privadas. E eu gosto de dizer também aí para vocês, Patrícia, que é bom lembrar que quando a arbitragem começou no Brasil, lá na década de 90, os árbitros, muitas vezes, eles tinham que entrar com mandado de segurança para poder fazer valer uma sentença arbitral. E hoje em dia, o Brasil se tornou um país referência na arbitragem. Então, eu acho que nós estamos num trabalho que tem que ser somado forças, é um trabalho de formiguinha, mas que tem que ser feito com as câmaras, fortalecer as câmaras privadas de mediação, que muitas câmaras já fazem a arbitragem, e fortalecer dessa forma o mercado. Então, eu acho importante, e eu tenho dito isso nas oportunidades que eu tive, e fui convidada para falar na UAB de Guarulhos, na UAB de São José do Rio Preto, de dizer isso para os meus colegas advogados, porque eu, além de mediadora, eu sou advogada. Então, eu acho importante que você apresente essa opção para o seu cliente, como a Fran disse, o relacionamento vai ser restabelecido. Você não precisa de sair brigado, né? E eu acho que a gente pode e consegue mudar essa cultura que nós temos na sociedade brasileira. E esse é um dos grandes trabalhos que a Amar aqui São Paulo se propõe a fazer, e nós vamos estar fazendo muitos eventos, trabalhos e projetos nesse sentido, de fortalecer as câmaras privadas junto aos advogados, para que as câmaras possam ter a oportunidade de oferecer mercado de trabalho para esses mediadores. Débora, em vários momentos você comenta as câmaras particulares, privadas, né? Você pode explicar isso um pouquinho? Porque alguns advogados às vezes falam assim, como assim a justiça particular é uma câmara particular privada? Então, as duas, né? Tanto a Débora como a Fran, vocês poderiam dar esse esclarecimento também? Claro, você quer falar, Fran? Quer que eu falo? Decide. Pode começar, eu finalizo. Tá bom, querida. Olha, eu digo, é praticamente como se fosse realmente uma coisa privada, na verdade, e é particular. Por quê? Porque a gente está tratando de direitos disponíveis. Então, são direitos que estão ali livres para as partes poderem transacionar. Então, elas não dependem, como a Fran falou, de um terceiro, de um juiz, para dizer que aquilo que elas vão fazer está certo ou está errado. Então, elas têm essa autonomia para isso. E qual profissional que elas precisam? Elas precisam da figura do mediador, que ele vai estar inserido onde? Numa câmara privada, que é devidamente registrada. Muitas delas são habilitadas e credenciadas perante o próprio Tribunal de Justiça do Estado, como no caso da nossa Câmara aqui, que nós fizemos essa habilitação, e da presença principalmente dos advogados,
porque é o advogado que vai estar ali orientando o cliente dele, dando respaldo legal e jurídico. Então, é o advogado que é a principal figura de ele dizer para o seu cliente, olha, não vamos para o judiciário porque lá é mais caro e a justiça é demorada. Vamos levar isso para uma câmara privada, vamos resolver isso entre os particulares. É perfeitamente possível afirmar isso sim, Patrícia. Eu costumo dizer que dentro do judiciário é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe como que o juiz vai decidir. Na arbitragem, usando do compliance, né, que é a transparência de como vai funcionar a arbitragem, você vai saber exatamente como que o seu processo vai andar, né? Mas eu acho importante também que antes da arbitragem tente uma mediação. Não obteve êxito, vamos para a arbitragem, que é a justiça privada que a gente chama, né? A extrajudicial. A presença do advogado, eu acho de extrema importância, o advogado é muito bem-vindo. Eu digo que o mediador e o advogado são parceiros, não são rivais. E aí a gente precisa, qual a vantagem, né? Por que eu vou para uma câmara privada? Celeridade, né? Hoje a gente numa ação de alimentos, o quê? 2 anos, 3, 4, 5 anos numa ação de alimentos, no divórcio 10 anos. Na Câmara, em torno de, no máximo, 3 meses você já resolve tudo. Então, assim, o sigilo, né? Ninguém vai ficar sabendo do que aconteceu, do seu processo, porque quando é no judiciário, joga lá no Google, você sabe, né? A não ser que tenha menor. Mas a maioria você joga no Google, está seu nome. Dentro de uma câmara privada. É totalmente sigilosa, todos ali, advogados, mediadores, estão sobre o sigilo, do princípio do sigilo, né? Não pode vazar. E eu digo o seguinte, é mais barato. Eu acho assim que deveria ser mais caro, porque a nossa paz não tem preço. Não tem preço. Então, assim, muitas vezes você vai para o judiciário, às vezes você está lá 2 anos, de repente você nem lembra mais qual o motivo que você está lá. É uma briga com o vizinho, é uma briga com a empresa. E às vezes, eu já peguei casos aqui que o consumidor só quer um pedido de desculpas do empresário, foi maltratado, abre mão dos danos morais, volta a ser cliente dessa empresa. Então, assim, eu sou uma adepta da mediação, desde 2007 que eu tive o meu primeiro contato. Hoje eu abri minha câmara, trabalho com os empresários, a gente faz mediação de família, né? Que a mediação de família é obrigatória, a presença do advogado, porque precisa, principalmente quando tem menor, precisa da presença do Ministério Público e a homologação do juiz. Nos demais casos, eu sempre chamo um advogado para tirar dúvidas jurídicas durante a mediação, porque o mediador, ele é impedido de, mesmo ele sendo advogado, ele é impedido de dar informações jurídicas, né? Porque o mediador ali, ele é o facilitador do diálogo. Ele não está ali para falar quem está certo, quem está errado, né? Ainda mais que ele está regido pelo princípio da imparcialidade. Então, a partir do momento que ele toma partido, vamos dizer, a mediação se encerra por aí. E como que a gente poderia contar um pouco do backstage, que acho que muitas vezes os advogados não sabem muito bem como que acontece. Então, vamos supor, eu sou um advogado, eu tenho um cliente que é uma empresa e eu quero levar ou para conciliação ou para arbitragem. No caso da conciliação, não existe um pré-requisito. No caso da arbitragem, tem que estar no contrato ou as partes precisam assinar o compromisso arbitral, né? Então, como que o advogado inicia essa primeira chegada na Câmara particular, porque às vezes eles mandam inicial, depois eles mandam provas, eles mandam um monte de coisa como se fosse um fórum, manda a procuração, como se fosse um fórum público, né? Então, como que é um pouquinho o backstage das câmaras e como que os advogados podem trabalhar junto com as câmaras, como que eles fazem os cálculos do que eles vão cobrar, né? Então, como eu falei, né, advogado e mediadores não são rivais, são parceiros, os árbitros também, né? Sugiro que o advogado sempre faça parceria com o mediador também faça parceria.
ou vá se filiar a alguma câmara, fazer uma pesquisa de qual câmara idônea, né, que existe na sua cidade. Então, como que funciona dentro, pelo menos aqui da minha câmara, como que funciona, né? O advogado nos procura, né? Ele chega e fala, olha, eu estou com um cliente e o melhor método, o método mais adequado que eu encontrei para a solução do conflito do meu cliente é a mediação. Então, a gente entra em contato com, ele relata o fato, a gente entra em contato com a outra parte, fazendo um convite, porque a mediação é um ato voluntário, ninguém é obrigado, né, a fazer a mediação e participar. Exato. Aí a gente entra em contato, a outra parte aceitando, nós convidamos, hoje eu cobro uma taxa de R$1.000, mais os honorários do mediador, que custa em torno de 200, 500, 700 reais, dependendo da causa, né, do valor da causa, e a gente cobra os honorários dos nossos mediadores. Geralmente, eu não gosto de atuar na causa, até porque eu sou a primeira a receber o advogado aqui dentro da minha Câmara. Eu faço toda essa parte de explicar como que funciona a mediação, como que é o procedimento da mediação. Então, como eu tenho a pré-mediação, eu que tenho o primeiro contato, então eu prefiro contratar um outro mediador para que ele faça a mediação, para que não fira a imparcialidade dele. Digamos, você faz a triagem, então por isso que às vezes é melhor você ter outra pessoa, porque você está tendo contato das duas partes. Sim, sim. Porque geralmente quando você tem acesso ao caso, corre o risco de você tomar partido de um dos dois, sim, né? Sem querer. Então, quando o mediador ele chega sem saber do caso, ele não corre o risco de ferir a imparcialidade dele. E o que a gente faz, que eu acho assim que é de extrema importância? Após mediação, né? A gente terminou, findou, assinou, todo mundo assinou o termo, vira um título executivo extrajudicial, ou se vai homologar no juiz, em caso de família menor, né? Eu faço a pós-mediação. A pós-mediação eu acho de extrema importância, porque é onde a gente vai acompanhar. E aí, concretizou, tá tudo ok? A gente passa em torno, até finalizar o acordo. Para que não tenha, né, que voltar ao judiciário para executar o título, né? Exato. Porque a intenção mesmo é que resolva ali e não precise ir para o judiciário, porque hoje a gente está com quase 80 milhões de processos. Então, o judiciário está abarrotado, ele não tem mais forças para trabalhar. Então, é um trabalho que meio que em conjunto. Câmaras, judiciário, advogado, junto com a OAB, e também algo importante que eu acho bom falar aqui, que nem todos os advogados sabem, eu estou com um processo tramitando no judiciário. As partes resolveram fazer um acordo. Pede suspensão do processo, procura um mediador, procura uma câmara, faz a mediação, faz a petição inicial. Excelência, fizemos um acordo extrajudicial. Então, assim... E é arquivado o processo com esse acordo. E uma dúvida, no caso do advogado, na verdade, quando ele vai até você e você faz a triagem, o honorário do advogado é ele que cobra do cliente. Não mexe nada nos honorários do advogado, é o mesmo. Eu acho que deveria ter aumento quando o advogado é consciente, né? Tipo, olha, cliente, eu consigo solucionar, consigo ir de tal forma que o seu processo vai se resolver. A gente tem na lei 3 meses no máximo. Eu mesmo resolvi um inventário, participei de um inventário com 22 partes, 22 herdeiros. A gente conseguiu solucionar em 15 dias. Tinha família lá que não se vê há mais de 10 anos. E aí, quando a gente conseguiu reunir todo mundo aqui na minha Câmara, os familiares relembrando do passado, relembrando de quando eram crianças, conversando, né? A minha mãe gostava mais de você, não, mas ela me batia mais. Então, assim, eles vieram dialogar mesmo, tirar os nós, né? Que existe, muitos nós, às vezes, nas famílias. Então, assim, é muito gratificante para mim, como mediadora, ver que a gente consegue, além de solucionar, ajudar essas pessoas a voltarem a conversarem, a gente conseguir restabelecer esses vínculos familiares.
você pode Oi. falar um pouquinho como é que funciona aí, como é que funciona o advogado, a triagem? Geralmente nós temos feito aqui muita divulgação junto com os advogados para que eles possam ter esse entendimento e, como a Fran disse, mostrar que eles precisam de uma parceria e com uma câmara. Então, eu aconselho até que venha direto em alguma câmara, pode procurar uma câmara que, preferencialmente, se ele quiser se sentir mais seguro, essa câmara possa estar habilitada aí perante o tribunal também, mas para que ele conheça, a gente explica como funciona o procedimento da câmara, mostra o código de ética para ele também, o regulamento interno de como funciona, como é que o mediador vai se portar. E nós apresentamos um protocolo de mediação com todos esses esclarecimentos para o advogado, para ele levar isso à parte. E aí, tendo essa aceitação, porque como a Fran disse, é uma questão voluntária, ninguém é obrigado, é um convite, não é uma intimação. Aí nós fazemos com o mediador, eu também, se eu faço o atendimento, não sou eu que faço, eu encaminho para o mediador, e nós fazemos entrevistas individuais primeiro com as partes. E aí, posteriormente, é que é feita uma sessão de mediação com as duas partes em conjunto. E nós deixamos muito claro que se os advogados quiserem participar dessa sessão de mediação, caso não saia um acordo frutífero, eles saem cientes que eles não vão poder utilizar aquelas informações numa demanda judicial. Então, tem advogado que prefere deixar que as partes façam lá, coloquem para fora todas aquelas questões que estavam angustiando e vão sendo trabalhados os pontos de interesse e depois é feito nessa reunião com a presença dos advogados e as duas partes em conjunto, porque aí você já está mais próximo de caminhar um acordo. Esse é um modelo que eu aprendi lá com uma grande amiga em Portugal, a doutora Isabel de Oliveira, duas oportunidades que eu estive de estar lá antes dessas coisas de pandemia, e a gente adotou aqui na nossa Câmara primeiro, essas duas entrevistas separadamente individuais. E a gente tem feito também muito de herdeiro, né? E é como a Fran falou, é muito bacana, o pessoal, eles acabam realmente se reencontrando, nós temos aqui um objetivo em comum, então essa questão a gente vai tratar e vai resolver, relembram de infâncias, outros momentos, alguns, a grande maioria acaba reatando o relacionamento, outros não tanto, mas uma coisa que depois ela pode se perpetuar aí com o passar do tempo. Então, é muito satisfatório saber que uma câmara privada, ela pode, ao mesmo tempo, estar oferecendo esse trabalho, esse mercado de trabalho para o mediador, e ela está contribuindo com a sociedade e, de quebra, né, vamos combinar, com o próprio erário público, porque, como a Fran falou, esses 80 milhões de processos, eles significaram, no ano de 2020, mais de 100 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro para a gente ficar colocando aí na conta do contribuinte. E agora, tanto para a Fran como para a Débora, às vezes os advogados perguntam para a gente, mas qual a segurança jurídica que uma sentença arbitral ou a carta-sentença que sai depois, falando já da arbitragem em si, ela tem quando você vai, no caso de um inventário, no final da sentença você gera a carta-sentença e leva para eles fazerem as averbações, vamos pôr num cartório de imóvel. E aí, muitas vezes, os advogados perguntam, mas qual a segurança jurídica que o cartório vai aceitar essa carta-sentença arbitral ou em qualquer outro órgão que ele precise levar a apresentar essa carta-sentença, né? Você quer falar, Fran? Olha, a arbitragem tem o mesmo poder do juiz de direito. Tem a lei de arbitragem que dá esse poder para o árbitro, né? O poder para as partes escolher quem ele quer que seja o árbitro e nem pode recorrer da sentença arbitral também,
porque ele teve o poder Como de escolha. Eu quero o árbitro tal. E aí tem que ser números ímpares, né? Se forem, não pode ser 2, ou 1 ou 3 árbitros ou mais, de acordo com o gosto das partes. E o que você falou da sentença, ela é irrecorrível, é como se fosse uma sentença transitada e Sim. julgada. Por isso que a arbitragem é muito rápida, porque uma vez que sai a sentença, não tem aquilo de ir para a segunda, terceira instância, você terminou ali e ela é É porque reconhecida, quem né? escolhe o árbitro são as partes. Então, geralmente, quando as partes escolhem um árbitro, é uma pessoa da extrema confiança das duas partes. Então, a parte ela está dando o poder da pessoa de decidir. O mediador, ele não tem esse poder. O mediador é um facilitador do diálogo. Não conseguiu fazer com que as partes conversassem, fizessem um acordo, aí sim vai para a arbitragem, que é o árbitro é como se fosse um juiz, mas ele não é um juiz, né? Vou deixar bem claro aqui que tem alguns colegas no passado, né, meados de 96, assim que saiu, início dos anos 2000, assim que saiu a lei, muitas pessoas davam carteiradas falando, sou juiz. Ele não é juiz, ele está árbitro ali naquele momento. Saiu daquele momento da arbitragem, ele é um cidadão comum, um advogado, um administrador, qualquer que seja a profissão desse árbitro. Então, isso que você estava falando também é interessante passar que geralmente o árbitro, ele não só tem a confiança, ele tem a confiança da parte em relação à expertise que ele tem no conflito que está acontecendo. Sim. Sim, geralmente o árbitro é um especialista naquela área, né? Se for, por exemplo, um problema de uma indústria farmacêutica, geralmente você procura um árbitro que seja especialista nessa área de farmácia, né? Na indústria farmacêutica. E ele faz, é uma sentença, é a mesma sentença que um juiz dá, com a fundamentação, o porquê que ele tá decidindo daquela forma. Ele tem o mesmo poder que um juiz, só que na iniciativa privada. Débora, você pode comentar a mesma pergunta um pouquinho? Vou complementar, porque a Fran já falou Sim. muito bem aí. O que eu quero complementar nessa resposta é lembrar que muitas vezes a maioria das pessoas não tem esse conhecimento e passa desapercebido que uma sentença arbitral, ela na verdade ela é uma sentença judicial. E quem é que diz isso? É o artigo, se não me engano, 515 do CPC, inciso 7º ou 8º. É lá que diz quais são os títulos executivos judiciais. E está lá sentença arbitral. Então, às vezes a pessoa pode perguntar, mas a Câmara não é privada, não é particular, e é uma sentença judicial, como é isso? Sim, por isso que ela é irrecorrível. Ela não cabe recursos. Inclusive... Então, a própria legislação é que diz que é uma sentença judicial. Então, está aí a tamanha segurança jurídica que ela é feita dentro de uma Câmara privada, mas ela tem força de uma sentença judicial. Então, você imagina, né? O advogado, eu acho até que ele pode até cobrar mais por esse serviço, porque ele colocar essa opção para o cliente dele, olha, eu posso levar para o judiciário, vai demorar 5 anos. Ou eu posso levar para uma câmara de arbitragem e mediação e não vai durar no máximo 6 meses. Se eu conseguir resolver o seu problema em menor tempo, você me paga mais, porque o que as pessoas querem é paz, é segurança. Então, vale a pena. E eu acho que tudo como é novo, o desconhecido, deixam as pessoas ainda assustadas, inseguras. Mas a partir do momento que elas começam a utilizar esse trabalho, o serviço de uma câmara, esses mitos, esses estereótipos, eles se dissipam e ela começa a oferecer esse trabalho. Eu tenho recebido muitas ligações aqui de escritórios de advocacias até grande, que eles estão consultando valores, preço. Por quê? Porque eles querem vão começar a passar os serviços para resolver mais rápido por meio de uma câmara. Então, a gente está falando que está assegurado por lei federal e está previsto no próprio Código de Processo Civil, no caso da arbitragem, né?
que se trata de uma sentença judicial. E como a Fran mesmo disse, no caso de mediação, o termo de acordo, ele pode ser extrajudicial, e se for homologado, ele se torna um termo de acordo judicial. Então, segurança jurídica, não existe nenhuma dúvida que há. E, Débora, quando a gente está falando da arbitragem, sai a sentença arbitral, vamos supor que a parte não cumpra, então ela vai para execução. No caso específico da cidade de São Paulo, e no caso aqui de Guarulhos, quando existe essa execução, ela vai para o Fórum João Mendes numa vara específica só de arbitragem. Então, se não fosse judicial e não tivesse toda essa força da lei que amparando, a gente não teria uma vara dentro do fórum que atende execução de arbitragem em São Paulo, né? Que no caso de Guarulhos não existe essa vara, então a gente manda os processos de execução de sentença arbitral para São Paulo, né? Uhum. Mas eu acho que como já iniciou aqui na capital, é uma questão de tempo de isso estar se espalhando para outras comarcas, em outras cidades. É uma questão de tempo, e isso já é um sinal dessa aceitação e dessa força que tem a arbitragem, e é uma questão de tempo. Em São Paulo, a gente sabe que é o meio carro-chefe aí, né, o piloto, eles testam tudo aqui, o que dá em São Paulo dá certo, ele acaba se espalhando para o resto do Brasil. Então, a gente fica aí na torcida de ser pioneiros, né, nesse sentido, e que ganhe força e vá nesse sentido, porque eu acho que gastar mais de 100 bilhões com pessoas discutindo, brigando e usando muitas vezes o próprio Poder Judiciário para um balcão de cobrança, né, para pagamento, porque no final das contas alguém tem que pagar alguma coisa. E eu acho que esse dinheiro poderia ser utilizado de uma maneira melhor, porque a gente precisa ainda muitas questões, principalmente agora de saúde e educação, no nosso país, que tem muita coisa ainda para se melhorar. E eu até complemento, Patrícia, porque eu dou aula para muito síndico profissional, que eles estão fazendo formação em mediação condominial. Um exemplo, Patrícia, de um aluno que eu ouvi relatando um fato que aconteceu, ele como síndico no prédio dele, ele ficou por 10 anos numa briga judicial com cobrança de inadimplência. E aí a dívida foi acumulando, acumulando. Eu sei que quando o imóvel chegou na fase de ir para leilão, aí o condômino veio procurá-lo dizendo, olha, eu tive uma série de problemas, passei isso, passei aquilo. Por conta do processo, a gente ficou sem se falar esses anos todos, porque acho que foi 10, 11 anos, mas eu não posso perder meu apartamento, eu preciso fazer um acordo. E o síndico acabou fazendo um acordo, porque vocês sabem que na despesa condominial a obrigação é propter rem, ou seja, ela acompanha o imóvel e não tem aquela questão da imperialidade, de se tratar de imóvel de família, que não pode ser penhorável. Enfim, ele acabou fazendo um acordo, e aí ele disse, mas a gente teve que esperar 10, 11 anos para fazer um acordo, e agora com essa aula aqui de mediação de conflitos em contexto condominial, eu quero levar já direto para uma Câmara. Então, eu já estou recebendo, a gente tem feito esse trabalho também de divulgação aí com alunos, síndicos orgânicos e síndicos profissionais, para deixar isso claro para eles, porque como é que funciona a mediação? Então, tem muitos sábados que eu saía, e às vezes agora também por online, que a gente passa o sábado o dia inteiro explicando isso para poder fomentar e divulgar a possibilidade da mediação dentro dos condomínios. São muitas questões. Então, eu acho que não somente o advogado ele tem um papel principal aí, porque a questão chega primeiro a ele. Ele tem essa função, essa obrigação, e eu digo que é uma obrigação até moral de dizer para o cliente dele, olha, hoje nós podemos resolver não somente mais no judiciário, mas também por meio de uma câmara privada, que existem métodos alternativos de resolução de conflitos.
como a mediação e como a arbitragem. E lembrando, Patrícia, que o Supremo já deixou isso claro, acho que, salvo engano, desde 2013, dizendo que a arbitragem é totalmente constitucional. Então, se tiver algum colega meu aí que ainda paire alguma dúvida a respeito, vamos eliminar, dissipar essa dúvida aí totalmente. A arbitragem é totalmente legal, amparada por lei federal, e a mediação também. Então, nós temos vários caminhos, possibilidades, né? Isso, Débora. Depois eu vou deixar também junto com esse vídeo. Foi uma sentença do Supremo Tribunal em 2003 ou 2004. Aí eu vou deixar que a ótimo que você tem aí. Isso. Fran e Débora, agora a gente vai encerrar o programa, mas eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem principalmente para os advogados, né, para que eles possam dar uma outra opção para o seu cliente, porque, como você falou, é o primeiro lugar onde chega o conflito, né? Uhum. É o primeiro juiz, é o advogado. Exato. Fala você primeiro, minha querida, por favor. O recado que eu deixo aqui para os colegas advogados é que não vai mexer nos honorários, a mediação, os honorários continuam mesmo. Como eu falei no início da minha fala, deveria ser maior os honorários, porque o advogado o litígio vai ser mais rápido, vai ser resolvido muito mais rápido, muito mais célere. O advogado que for litigante, ele vai ter que mudar a postura dele perante a isso. Eu digo assim, todos os advogados têm que ser pacíficos. Não, a gente precisa dos advogados colaborativos e precisamos dos advogados litigantes também. Porque se a gente não resolve ali na mediação, né? O cliente fala, eu não quero ir para arbitragem, eu quero ir para o judiciário, aí sim, vai precisar de um advogado litigante, né? Mas até então, enquanto o cliente decidir, porque ele que vai ter o poder da decisão, o advogado vai falar para ele, olha, você trouxe o seu caso e o método mais adequado que eu te indico como advogado é a mediação e a conciliação, né? Dependendo do caso. E ele tem essa obrigação, inclusive no Código de Ética fala que o advogado tem a obrigação de fomentar, né? De orientar, de falar para o seu cliente que ele tem esse método adequado, né? Tem essa viabilidade, não só o poder judiciário. Então, assim, advogados e mediadores são parceiros, não são rivais, ninguém vai tomar mercado de ninguém, né? A sociedade agradece por essa parceria. É uma união entre poder judiciário, câmaras, né? Iniciativa privada e iniciativa pública, juntos aí em prol de uma sociedade pacificada. Né? A sociedade só tem a agradecer, né? Porque o judiciário não aguenta mais tantos processos, tanto dinheiro que se gasta dentro do poder judiciário, né? Então, é esse o meu recado. Estou aqui de portas abertas para quem quiser tirar qualquer dúvida. Meu telefone é 61-98465-2920. Qualquer dúvida é só me passar um WhatsApp ou ligar. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada, Fran. Débora, você pode dar a tua mensagem final, por gentileza? Obrigada. Olha, é como eu disse, você, colega advogado, você é o primeiro juiz aí da causa. Você é o que vai ouvir primeiro as questões ali quando o seu cliente chega. Então, eu acho que é uma questão de satisfação, de profissional, de oferecer um serviço de qualidade para o seu cliente, resolvendo dentro de 3 meses ou 6 meses. E você pode cobrar até mais por isso. Então, não tenha medo do novo, do desconhecido. Se permitam olhar e conhecer a mediação, a arbitragem melhor e oferecer essa oportunidade de resolução de conflito para o seu cliente. Tenho certeza que você vai fomentar o seu trabalho, vai ficar muito conhecido aí no mercado como um advogado que traz causas de soluções rápidas. E eu vou até dar mais uma dica, viu, Patrícia? O que eu tenho escutado muito de empresário eu resolvendo dentro de uma câmara,
o nome da minha empresa não irá constar no cartório distribuidor do Tribunal de Justiça, porque eu já perdi negócios por conta de processos que moveram e que eu ganhei. Mas só pelo fato do meu nome estar constando lá, o nome da minha empresa, a pessoa não quis fazer negócio comigo. Então, essa é uma grande dica que eu deixo para vocês, no momento que vocês forem falar com o cliente de vocês, principalmente aquele cliente empresa, é que o nome dele não vai ficar constando no rol de demandas do Tribunal de Justiça. Então, esse é um grande diferencial. Eles não querem, ninguém quer ter o seu nome lá, porque hoje em dia, como está na internet, Patrícia, qualquer um entra lá, acessa, vê o teu RG, vê o teu nome, teu endereço, você fica exposto. Né? Antigamente os processos eram físicos, a pessoa precisava ir até o fórum, pegar o processo, consultar, era um trabalho. Hoje não, você tem assim na palma da mão. Então o empresário ele não quer mais essa exposição. E o caminho viável, o caminho seguro, o caminho assegurado por lei federal são as câmaras privadas. São as câmaras privadas. E eu reforço e concordo plenamente com o que a Fran disse. Advogados, câmaras privadas são parceiros inclusive dos mediadores. Então não somos inimigos. Não é, olha, pode ter certeza que não é o mediador que está tirando o mercado de trabalho ou afetando o mercado de trabalho dos advogados. Eu falo isso com muita tranquilidade. Não é. Então, ao invés de você deixar o seu cliente solto por aí, e ele procurar outros caminhos aí que ele possa fazer um acordo sem pagar advogado, sem pagar custas e sem pagar o mediador, e se ele descobre esse caminho, ele não vai nem mais procurar o seu serviço de advogado, então traga o seu cliente para uma câmara privada. Adote uma câmara privada, escolha uma, vá conversar com os donos, com os sócios, vai conhecer a estrutura, ver o funcionamento, e aí adote uma câmara privada ou mais de uma aí como parceira, porque quando você tiver seus casos, você encaminha para lá. Seja um parceiro das câmaras privadas, esse é o meu recado. Débora, deixa um contato teu também, por favor. Claro, o meu telefone fixo aqui da câmara privada é o 5573-0501, o DDD é 11, que é São Paulo, e nós temos um site também. É o meu sobrenome, depois se você conseguir editar e colocar aí, Patrícia, é dietrichsolutions.com.br. E o Dietrich é com 2 T's, que é eu vou colocar... Tá. Aí você coloca aí, que é um nome meio chatinho, alemão, mas não é tão difícil assim. dietrichsolutions.com.br, tem os e-mails e mais contatos lá. Tá bom, então, Débora, muito obrigada. Não por isso, Patrícia, sucesso grande, um ano de muitas bênçãos para você, para os seus negócios e muitas realizações para todos nós que estamos envolvidos aí com essa divulgação, essa luta da divulgação, essa conscientização e trazer pacificação para a nossa sociedade. Com certeza. Muito obrigada, Débora, muito obrigada, Fran. E eu estou encerrando hoje mais um programa Café com a Câmara. Obrigada. Obrigada, beijo grande, tchau.